Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para Eu estou aqui neste momento cheio de entusiasmo, iniciando uma conversa que vai envolver duas pessoas que se respeitam muito. Eu estou falando do Dr. Euler Ribeiro, que me dá o privilégio hoje de estar aqui para conversar comigo sobre a sua vida, sobre este momento glorioso da vida dele no outono maravilhoso que lhe foi garantido por Deus. E eu me sinto nesse quadrado dele porque ele é 10 anos mais velho do que eu, entenderam? Então eu estou ali para e passo, recebendo os exemplos de vida, de cuidados de vida, de orientações de vida, que é exatamente o que faz o Dr. Euler em relação a todos os idosos, todos, sem exceção. E eu quero dizer para vocês que eu considero idosos seres privilegiados por Deus, pela vida, por tudo. Passamos pela infância, passamos pela adolescência, pela puberdade, pela fase adulta e agora estamos na fase do amadurecimento e agora estamos nessa fase fantástica, né? É a fase da contemplação que envolve a sabedoria, o resultado de todas as nossas experiências e, logicamente, das lições aprendidas e das não aprendidas também. Dr. Euler vem aqui para apontar para a gente, principalmente os idosos, o que nós devemos fazer, tudo baseado nos exemplos que trouxeram ele aqui nesta forma, com 80 anos de idade. O Dr. Euler é uma pessoa que está ali no meio daqueles idosos que as pessoas olham e dizem assim: o senhor tem 80 anos, mas não parece. Vocês nem imaginam como é fantástico a gente ouvir isso. Uma pessoa dizendo: você tem essa idade, mas não parece. Você quer chegar na idade do Dr. Euler, com as pessoas dizendo isso? Então preste muita atenção o que ele tem a dizer para todos nós, as lições que ele vai ensinar, baseadas nas lições aprendidas dele, no topo dos seus gloriosos 80 anos de vida. Legal, né? Vamos nessa? Doutor Euler, o senhor vê que o senhor me inspira, hein? O senhor me inspira e o senhor é muito bem-vindo a essa nossa conversa aqui na Hora do H. Você começou dizendo que envelhecer é um privilégio. Eu sempre digo que nascer nem sempre é possível. Passar por aquelas fases que você falou, de criança, né? Puberdade, adulto jovem, até chegar à velhice, é um risco. Agora, envelhecer é o que você disse, é um privilégio que a divindade lhe concede. Desde que você faça aquilo que ele instrumentaliza para você, para que você possa envelhecer com saúde, com memória mantida, com a sexualidade que é muito importante ao longo da vida, mantida dentro dos padrões, que você possa respeitar e ser respeitado por tudo que você desenvolveu ao longo desses anos. E hoje é uma tristeza, porque no mundo todo, não é só no Brasil, tem muitas famílias que têm o seu idoso em casa e ignora ele. Só se desperta para o que ele pode ainda ceder ou conceder no futuro, depois que ele partir. São muitos esses casos, Dr. Euler? Muitos casos. Você não tem ideia da violência contra o idoso. Violência pelo abandono, violência financeira e a violência sexual. Existe um número enorme de queixas
no Brasil e no mundo, de mulheres que envelheceram e que são estupradas dentro de casa. Que absurdo. A procuradora que cuida do envelhecimento e a delegacia do idoso aqui na cidade tem um número enorme, porque elas ficam com medo e com vergonha de dizer, e alguém vai lá e faz a denúncia. É alguém vizinho, é alguém às vezes da própria família que fica dando uma atenção maior para que ela fique despertando nele alguma coisa, e ele acaba estuprando a idosa. É triste. Isso tem a ver com falta de cuidado e de proteção familiar. Não é, doutor Euler? É verdade, é verdade. Eu acho, inclusive nós estamos fazendo uma parceria com a Secretaria de Educação do município. Quando o senhor diz nós, o que o senhor está querendo dizer? Eu digo nós, as pessoas que me rodeiam dentro da FUNAT, da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. São todos gerontólogos, formados por nós. Gerontologia é o estudo do envelhecimento. A geriatria é diferente. É o estudo dos cuidados com aqueles que envelheceram e que tiveram comorbidades, doenças. Que é o seu caso, o senhor é um geriatra. Eu sou um geriatra. Sou um doutor em geriatria e em gerontologia também. E há pouco tempo a Organização Mundial de Saúde disse que envelhecimento era doença. Eles foram acionados pelo mundo todo, pelos pesquisadores, mostrando que, como você disse, é privilégio envelhecer, não é doença. Você pode envelhecer com doença se você não se cuidar. Mas agora, eu recebi hoje um artigo científico de um geneticista que estuda a genética como um todo, que estuda como se comporta o DNA na célula. Chama-se David Sinclair, pesquisador em grandes universidades nos Estados Unidos e na Europa e no Japão. Eles conglomeraram vários pesquisadores para estudar a genética do envelhecimento. E eles estão querendo, dentro desse estudo, com o conhecimento de como se dá a morte das células. Isso é um estudo recente? Recente, né? Eu tenho uma equipe muito importante e que cuida de ver tudo que está saindo de o mais moderno sobre isso, e hoje a minha assessora de comunicação me passou esse artigo do David Sinclair, geneticista. E eles estão vendo a possibilidade de diminuir o processo da morte celular. A morte celular chama-se apoptose. O que é? A célula morre sem deixar vestígio. E quanto mais células morrem, mais acelera o processo do envelhecimento. E a morte dos neurônios é a mesma morte das células, doutor? Os neurônios são células cerebrais. E mais, eles fizeram com ratos. Colocaram ratos sem nenhuma alteração de comportamento desses ratos, a não ser alimentá-los. E outros ratos, eles instrumentalizaram, além do alimento, alegria, brinquedos para os ratos, uma porção de coisa, música para os ratos. E eles fizeram depois a necrópsia dos ratos, e nesses aqui que não tinham nada, somente o alimento, e esses que além do alimento tinham outras coisas que promoviam liberação do hormônio do prazer, com novos neurônios, a formação de novos neurônios, e os outros com morte de maior número de neurônios. Então, dance, cante, assista espetáculos. Pode beber? Existe uma bebida que até Jesus Cristo instituiu, né, a passagem da vida dele levantando uma taça de vinho. Só que o vinho
dependendo do grau alcoólico que tenha. O ideal é vinho até 13 graus de álcool, de graus alcoólicos. Você pode tomar no almoço uma taça, no jantar outra taça. E pode ser branco ou tinto, ou só tinto, doutor? Branco ou tinto. Só que o tinto tem mais resveratrol que o branco. O que é resveratrol? É um que evita a morte celular. É antioxidante. Olha só. Mas aqui na Amazônia, nós temos uma bebida maravilhosa. Deixa eu tentar adivinhar? Deixa. Eu posso até errar, mas eu vou tentar adivinhar. É o açaí? O açaí é muito bom, mas tem um melhor. O guaraná? O guaraná. O guaraná tem mais resveratrol que o vinho tinto. O guaraná tem resveratrol, doutor? Tem resveratrol, só que tem um risco. Como ele tem catecolaminas, ele tem cafeína em grandes quantidades. Você não pode tomar mais do que 90 miligramas de guaraná por dia. E isso não significa um copo por dia, é isso? É uma colher de café de pó de guaraná na água, e você pode adoçar com aquilo que as abelhas fazem, com mel. Com mel. Porque ele tem um sabor amargo. Uma colherzinha de café. De café, de guaraná, misturado com água, adocicado com mel de abelha. Então vejam bem, se você tomar uma colher de sobremesa, e eu fico muito preocupado porque na cidade aí alguém faz para vender na rua guaraná ralado com água, só que eles põem uma quantidade enorme de guaraná. Aí como tem muita efedrina, cafeína, você pode ter taquicardia, pode ter cefaleia, dor de cabeça. Só. Né? Você pode ter alterações cardiovasculares sérias. O guaraná é maravilhoso. Mas todo cuidado é pouco. Ele mantém a memória, porque ele é vasodilatação cerebral. Ele mantém a ereção, porque ele é vasodilatador periférico. Todas as artérias pudendas ficam sempre dilatadas, podendo manter, por exemplo, das pesquisas que nós fizemos lá na população de Maués, nós examinamos 1.813 indivíduos de 70 anos e mais. Quer dizer, existe um grande número de pessoas idosas naquela região de Maués? Lhe surpreendeu isso, doutor? O IBGE disse em 2007 que 1% da população de Maués estava acima de 80 anos, quando a média mundial nos países em que a expectativa de vida é maior do que a do Brasil, como os países asiáticos e os países mediterrâneos, é 0,5% nessa faixa de idade. Então eu fui para lá com um grupo de pesquisadores nacionais e internacionais. E nós pesquisamos todos os vieses que favorecem o envelhecimento do indivíduo, que são a fuga do estresse. Eu falava ainda agora em catecolaminas, que tem em grande quantidade no café e no guaraná. Quando você se estressa, né? Quando você se assusta, não dá um frio na coluna? Sim. Quando você se estressa, você nem percebe o frio, porque a quantidade de catecolaminas é tão grande. Libera adrenalina e noradrenalina, que faz vasoconstrição nas artérias do cérebro, do coração, do pulmão, do rim, do fígado. Tudo se contrai. Tudo se contrai, e aí não chega sangue oxigenado. Tem 2 alimentos fundamentais da célula. Um é o açúcar, a glicose, e o outro é um gás, o gás oxigênio, que é transformado depois de ter todo o metabolismo. O sangue volta para o coração, ele manda para o pulmão troca o gás carbônico pelo oxigênio inspirado, volta para o coração e ele manda para as células. Então você tem que ter muito cuidado com as catecolaminas, não se estresse. Você vai dirigindo aqui, o cara passa quase batendo em você, abre o vidro, diz uma porção de coisas agressivas para você, ele está se matando com as catecolaminas. Não se estresse. Outra coisa, o sono.
Quando você está dormindo, você não gasta energia. Você guarda energia. O seu coração, a frequência dele diminui. A frequência normal é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Passa a ser 40. O seu pulmão, que tem uma frequência entre 15 e 20 ins e expirações por minuto, passa a ser 10. O rim, que filtra tudo que passa no sangue, é filtrado no rim, passa a ser só 30% de filtração. O intestino para. O estômago para de absorver porque você não está se alimentando. O único órgão que fica permanente 24 horas trabalhando é o fígado. Porque o fígado que produz o colesterol, que o colesterol é o responsável pela produção de todos os hormônios do corpo, masculino e feminino. Então ele não pode parar. Depois ele tem um resíduo que guarda a bile. A bile é uma substância que emulsiona as gorduras de todo o trato digestivo depois que você se alimenta. Porque se não forem emulsionadas, você não pode absorver os alimentos. Então o fígado é um dos órgãos muito importantes. Com isso, o senhor está querendo dizer, doutor Euler, que dormir algumas horas toda noite é importante para o idoso? E não, eu imagino não só para o idoso. É importante, né? Para a vida. Para a vida, né? Olha, Humberto, os recém-nascidos têm que dormir 16, 18 horas por dia, porque come e dorme, ele está na expansão. As mães dizem até que o bebê está crescendo, né, quando está dormindo? É verdade, não é? E está crescendo, porque ele se alimentou e aqui o melhor alimento que existe é o leite materno. O segundo melhor alimento é o ovo cozido, não pode ser frito. Olha só. O segundo melhor alimento. Por isso que em toda refeição, ou pelo menos numa refeição por dia, você tem que ter um ovo cozido. O senhor recomenda um ovo por dia cozido para as pessoas? Eu como no café da manhã um ovo cozido. Eu não como pão, porque o pão tem glúten. E o glúten é uma proteína perigosa. Tem pessoas que têm uma hipersensibilidade ao glúten e não pode comer trigo. É verdade. Né? Eu como a tapioca, que é feito de resíduos da macaxeira, da mandioca, dos tubérculos, que não tem glúten. Quanto tempo deve dormir um idoso por noite? Obrigatoriamente, doutor Euler? Eu vou chegar lá. Eu falei nos recém-nascidos. Foi. As crianças até a idade da puberdade têm que dormir no mínimo 12 horas. Por isso que agora nos Estados Unidos, desde há 3 anos atrás, não aceitam mais nas escolas crianças de 0 a 12 anos de idade antes do meio-dia. Que elas deveriam estar dormindo. Os adultos jovens têm que dormir no mínimo 10 horas. O idoso, o ideal é dormir 8 horas. Se dormir 7 horas ainda é favorável. Menos do que isso, não é bom. Então, os homens da floresta não têm luz nas comunidades. Eles vão para as redes, que não tem cama lá, cedo. E acordam cedo. Mas dormem 10 horas. Então, eles guardam energia durante 10 horas das 24 horas. Não gastam energia. E se não gastam energia, não tem apoptose, não tem morte celular. E aqui na cidade, a maioria, eu imagino, só vai dormir depois da meia-noite. É verdade. E hoje as crianças com o celular, com o notebook, ficam nos brinquedos e a família deixando e vão dormir meia-noite. Está errado isso. Essa criança que não está dormindo devidamente não vai chegar na minha idade, na sua idade. Doutor Euler, me diga uma coisa. O que o senhor recomenda na gastronomia para o idoso? O que o idoso deve comer e não deve? Olha, nós temos que comer de todos os alimentos nutricionais. Quais são? Os açúcares, as gorduras, as proteínas, as vitaminas, os sais minerais e as fibras. Mas cada um tem uma fração. O ideal é você comer 6 vezes durante o dia, de pequenas frações. Então,
Eu estava falando agora do café da manhã. Coma um ovo cozido, tome um leite, de preferência desnatado, para evitar a gordura em excesso. Quer tomar café? Tome decafeinado, para evitar aquilo que eu falei ainda agora, de liberação de substâncias que dão aumento da frequência cardíaca, que dão vasoconstrição. Fruta. Nós temos frutas maravilhosas, você falou ainda agora no açaí. Um copo de 100 ml de açaí equivale, em calorias, a 747 quilocalorias de energia. Mas, doutor, o que é 747? Você precisa, Humberto, 1.800 calorias por dia. 1.800. Se você tomar um copo de açaí, você já tem o quanto dessas 1.800? Que maravilha. O povo do interior da Amazônia, principalmente no estado do Pará, às vezes o dia todo só toma açaí. No café da manhã, no almoço e no jantar. Açaí tem proteínas, tem açúcares, tem hidratos de carbono em baixa concentração, tem vitaminas e sais minerais. Tem óleos, oligoleicos, melhor que o óleo de oliva. O óleo de oliva é fantástico se você comer cru. Se você aquecer o óleo de oliva, ele vai obstruir suas artérias. Ele satura. O açaí nunca você toma quente, é sempre frio. Sempre. Né? Sempre. Então vejam bem, eles acrescentam no açaí um hidrato de carbono, que também tem proteínas e vitaminas, que é a farinha de mandioca. É verdade. Né? É verdade. Então vejam bem, o homem da floresta mesmo não toma açaí com açúcar. Ele põe uma colher de mel. Ele coloca mel, é verdade. Coloca uma colher de mel. Então vejam bem, você tem que comer frutas, por exemplo, banana. Banana é rica em hidratos de carbono. Diariamente, doutor Euler? Você tem que comer, se você faz algum exercício, não vá fazer sem comer uma banana. Uma banana. Porque, além da glicose, que no caso é a sacarose que ela vai lhe oferecer, ela tem potássio em grande quantidade, evita as contrações musculares, que é a cãibra. Mas olha, que bacana. Se você comer 2 bananas por dia, muito difícil. Quer dizer, se a pessoa começa a ter muita cãibra, significa que ele está com falta de potássio. Falta de potássio. E o ideal é repor com alimento. E a banana é rica em potássio. Riquíssima em potássio. E eu quero chamar a atenção aqui. As vitaminas não estão nas farmácias, estão nas feiras e nos mercados. É nas frutas, nas hortaliças, em todo o complexo das batatas que tem. O cará, o inhame, a mandioca, a macaxeira, a batata doce. Então é lá que estão as vitaminas. Quanto mais verde forem as verduras, mais ferro. Você está anêmico, não precisa tomar ferro por via oral que se compra na farmácia. Todo dia de manhã pegue uma folha de couve com o talo, bata no liquidificador. Não tem liquidificador, amasse ela bem, sem cozinhar. Amasse bem a folha de couve, ponha um pouco d'água e tome. Ferro puro. Vitaminas, sais minerais e ferro puro. Doutor Euler, então, nosso tempo esgotou e eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Pode fazer. Me diga uma coisa, então, a possibilidade, a chance de nós vivermos até 100 anos, ela está aí à nossa disposição. Qualquer pessoa pode chegar até 100 anos. Qualquer pessoa, desde que se cuide, dormindo bem, fugindo do estresse, se alimentando adequadamente, fazendo exercício. O melhor exercício é caminhar. 1 passo por segundo, 60 passos por minuto. 30 minutos. Quando? De segunda a segunda. Sábado, domingo, agora feriado. Caminhar tranquilo, né? Tranquilo, sem conversar. Sem esse negócio de ficar conversando e caminhando. Sem conversar. O que muita gente faz. Pois é, que isso não deve ser. Se hidratando antes, durante e depois. Agora, a última pergunta da nossa conversa. O senhor tem
alguma dúvida que vai chegar a 100 anos? Porque Olha, eu vou lhe logo dizer uma coisa, hein? Eu sou 10 anos mais novo do que o senhor e eu estou aqui caminhando bem perto do senhor para viver até 100 anos. É o que eu quero. Nós vamos viver 100 anos, se Deus quiser. Eu me cuido muito. Eu caminho todo dia. Quanto? 35 minutos, 40 minutos. Eu caminho em torno de 3,5 km todo dia. Eu tomo líquido, água, antes, durante e depois. Eu como uma banana antes, para evitar hipoglicemia e para evitar contração muscular ativa, que é a cãibra, que dói demais. Muito bom. E é falta de potássio. O meu café da manhã, eu já disse, eu não como trigo. Às vezes tem qualquer evento lá na FUNAT, o pessoal chega com bolo, com isso, com aquilo, eu não como, né? Eu não como. Eu tomo o suco de fruta que chega, se tiver tapioca sem nada dentro, eu como, entendeu? Quando o senhor diz eu não como trigo, é um banimento total do pão, é? Eu não como trigo já faz uns 20 anos. Entendi. Tá? E eu como menos carne vermelha agora. Eu como a proteína do peixe, ela é de baixo peso molecular. Tudo que você come do peixe em proteínas é absorvido imediatamente. Ela é melhor que a carne. A gordura do peixe não vai obstruir seus vasos, a da carne vai. Ah, mas eu gosto do churrasco no final de semana. Não coma seu churrasco, mas não coma todo dia carne vermelha. Nada de exagero. E se comer frango, de preferência frango do quintal, não do supermercado. O tal do frango caipira. Frango caipira. Eu tenho um gostoso. fornecedor de frango caipira para mim. Eu quero o telefone desse cara. Eu- Hoje o senhor vai entregar para mim antes de ir embora. Tá bom? Tá bom. Eu vou pedir e vou te dar. Pronto. Eu vou te mandar. Pronto. Tá? O doutor E Euler- não se come a pele do frango, porque é rica em gorduras saturadas. Fora, né? Fora. O doutor Euler uma vez trouxe de Nova York uma gravata borboleta para mim. Duas. Duas, é verdade. Duas. E agora eu vou ganhar um frango caipira do doutor Euler, tá bom? Tá vendo só? Eu Doutor vou te Euler, mandar Tá bom. um frango caipira. Me Bacana. lembra. Lembra ele. Olha, já tá anotando aí. Já tá anotando. Doutor Euler, que papo agradável, que Obrigado. coisa agradável. Eu gosto Nesse de- mês do idoso, mês de outubro, né? Então O mês- vejam bem, eu quero chamar a atenção da sociedade. Cuide do seu idoso, Respeite. respeite ele, cuide dele, dê carinho, dê atenção para ele, porque se você ficar idoso, você vai querer isso, que alguém lhe cuide. Deus lhe abençoe, doutor Euler, meu amigo. Você querido. também. Fiquem com Deus. Prazer conversar com o senhor. Sempre. E, gente, por hoje é só. Que bacana, que bacana. Eu saio dessa entrevista rejuvenescido e com a certeza de que se eu me comportar, se eu seguir a regra, eu vou fazer 100 anos e vou convidar vocês para a festa. Doutor Euler também, né, doutor? Com certeza. Os meus 80 anos, meus filhos me levaram para Fernando de Noronha. Olha só. Rapaz, já foste lá? Eu passei a minha lua de mel em Fernando de Noronha. Ah, que legal aqui. Hã? Lá. Nós temos umas coisas em comum, hein? É verdade. Nós temos, né? Verdade. Isso é bom. Então você vai chegar amigos, lá. Inclusive grandes amigos. Grandes amigos. Verdade. Gente, por hoje é só. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. A Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde para valer.